Josephine Earp é mais lembrada hoje por ter sido a esposa de união estável do famoso delegado e jogador Wyatt Earp, mas sua vida é envolta em mistério. Junte-se a nós enquanto voltamos para os Estados Unidos do século XIX. Josephine Sarah Marcus nasceu em 1861 na cidade de Nova York. Seus pais eram imigrantes judeus que originalmente vieram do que na época era a Prússia, mas que hoje faz parte da Polônia. Como muitos recém-chegados à costa leste dos Estados Unidos, na segunda metade do século XIX, a vida era uma luta para a família Marcus e, em 1868, quando Josephine tinha apenas 7 anos de idade, eles embarcaram rumo ao sul, para o Panamá, e depois seguiram para o norte, para a crescente cidade de São Francisco. Aqui, Henry Marcus, o pai de Josephine, conseguiu um emprego como padeiro, e sua família se estabeleceu com certo conforto, embora longe de qualquer riqueza. Os detalhes da infância de Josephine, e na verdade boa parte de sua vida adulta, são complicados por 2 fatores. Primeiramente, a própria Josephine era uma mentirosa notória. Mais tarde, na vida, depois que ela adquiriu certa notoriedade e fama, ela costumava inventar ou alterar detalhes de sua vida anterior. Em segundo lugar, muitos fatos da vida dela no imaginário popular vêm de um livro publicado em 1976, chamado Casei-me com Wyatt Earp, As Recordações de Josephine Sarah Marcus Earp. Este livro foi escrito por Glenn Boyer, conhecido da família Earp, que baseou boa parte das informações no que parentes de Wyatt e Josephine teriam contado, e em documentos que dizia ter sobre a vida de Josephine. Isso incluía uma espécie de memória, aparentemente escrita pela própria Josephine. No entanto, embora o livro tenha se tornado um best-seller e por muitos anos tenha sido usado como uma das principais referências sobre a vida de Wyatt e Josephine Earp, na década de 1990 pesquisas investigativas determinaram que grande parte do que Boyer havia escrito era completamente inventado, ou a verdade havia sido alterada para criar uma narrativa mais interessante. Assim, os relatos sobre a vida de Josephine são complicados, tanto pela própria duplicidade dela, quanto pela de Boyer, quase um século depois. Josephine Marcus aparentemente deixou a casa da família em São Francisco por volta de 1874, aos 13 anos. Anos depois, ela contou em suas memórias que se despediu da mãe com um beijo no rosto, como se fosse para a escola, e nunca mais retornou. Segundo ele, havia emoção demais para continuar sendo criança. Depois, ela trabalhou em vários lugares pela Califórnia e no leste do Arizona. Ela também pode ter se envolvido com prostituição nesses anos, usando o nome Sadie Mansfield. No fim dos anos 1870, ela já atuava como dançarina de burlesco. Provavelmente havia grande constrangimento em ser prostituta e dançarina de burlesco nesse período, levando Josephine a tentar mudar sua história nos anos seguintes. Na verdade, em suas memórias, ela se refere a essa parte da vida como um grande e terrível pesadelo. Seja qual for a verdade sobre sua adolescência tardia e início da vida adulta, sabemos de uma coisa com certeza. No fim da década de 1870, ela iniciou um relacionamento com Johnny Behan. Uma versão curiosa conta que Josephine conheceu ele durante uma diligência rumo ao Arizona. Quando Apaches e Yuma, renegados, fugiram da reserva e voltaram em guerra aos antigos territórios, ela foi levada a uma fazenda próxima para a segurança. Ela então passaria 10 dias lá com outros passageiros, dormindo no chão, e foi ali que conheceu seu futuro interesse amoroso, Johnny Behan. Independentemente da verdade sobre como eles se conheceram, sabe-se que eles viveram na Califórnia por um tempo, mas depois se mudaram para o Arizona, onde viveram em Tip Top. Porém, não ficaram lá por muito tempo e em setembro de 1880, mudaram-se para um novo assentamento recém-surgido no sudeste do Arizona. No fim dos anos 1870, chamava-se Tombstone. Tombstone era uma cidade da mineração de prata. Em 1877, Ed Schliflin explorou as colinas a leste do rio San Pedro, no Arizona, e logo identificou extensos depósitos de prata na região. Ele e um sócio registraram a posse da jazida descoberta, mas após a notícia se espalhar,
muitos foram à região buscar fortuna nos rios e colinas do sudeste do Arizona. Com a corrida da prata, um assentamento logo se formou. A cidade rapidamente ficou ironicamente conhecida como Tombstone. Como Schieffelin havia sido avisado antes de ir procurar metais na região, que ele só encontraria sua cova ou lápide naquela parte do Arizona. Quando Josephine e Johnny Behan chegaram no outono de 1880, a cidade já tinha milhares de habitantes. Tinha 4 igrejas, uma pista de boliche, uma escola, 2 bancos e uma sorveteria. O Grand Hotel fora inaugurado semanas antes, mas problemas também chegaram a Tombstone. Em 1880 existiam muitos bordéis, 110 saloons e mais de uma dúzia de casas de jogos. Muitos dos que estavam chegando eram homens rudes da fronteira, assim como cowboys e outros habitantes do oeste que gostavam de beber e roubar. Tombstone dava muitas oportunidades para ambos. Para conter o aumento da criminalidade, as autoridades recorreram a famosos homens da lei recém-chegados a Tombstone. Virgil Earp foi delegado federal dos Estados Unidos da América e principal autoridade em Tombstone nesse período. Mas é seu irmão, Wyatt Earp, quem é muito mais conhecido. Wyatt ganhou fama como homem da lei em Wichita e Dodge City, Kansas, nos anos 1870. Em 1879, ele foi a Tombstone com alguns irmãos e John Doc Holliday, dentista e jogador, grande conhecido dos Earps. Quando Josephine e Johnny Behan chegaram, os Earps e Holliday já estavam mais envolvidos na rivalidade com cowboys liderados pelos irmãos McClory e Clanton. Isso rapidamente levaria ao tiroteio mais famoso do Velho Oeste. Após chegarem a Tombstone, Josephine e Johnny Behan foram acompanhados por Albert, filho dele de 8 anos do casamento anterior. No início de 1880 e 1 mês após se estabelecerem em Tombstone, Josephine foi a São Francisco com Albert para que ele buscasse tratamento para problemas de audição. Ao voltarem, ela flagrou Johnny na cama com a esposa de um amigo. Assim, ela acabou expulsando-o de casa. Josephine pode ter iniciado um relacionamento com Wyatt Earp semanas após terminar com Behan. A linha do tempo é confusa e o caso pode ter sido encoberto, pois Earp já era casado e sua esposa foi com ele para Tombstone. Não se sabe quão avançado era o relacionamento deles quando, em 26 de outubro de 1881, a rivalidade entre Earps, Clantons e McClorys atingiu o ápice após vários conflitos. Virgil Earp, delegado de Tombstone, decidiu desarmar os cowboys naquele dia. O tiroteio que se seguiu ficou conhecido como o duelo no O.K. Corral. Em 30 segundos de tiros, Virgil, Morgan e Doc foram feridos, mas Wyatt saiu ileso. Billy Clanton e os irmãos McClory morreram, mas Ike Canton e alguns aliados escaparam, mantendo a rivalidade por meses. Enquanto a rivalidade se arrastava, sabemos que Josephine e Wyatt já estavam praticamente morando juntos. Na primavera de 1882, ela foi para São Francisco para se esconder, usando o nome Senhora J. Earp. No mesmo ano, o irmão de Wyatt, Morgan Earp, foi emboscado e morto pela gangue de Ike Clanton. Em resposta, Wyatt saiu com um grupo de homens para o interior do Arizona para perseguir os responsáveis no que ficou conhecido como a Cavalgada de Vingança dos Earp. Depois, ele parou de escrever para a esposa, dando a entender que decidiu deixá-la. Mais tarde, ela se prostituiu e morreu de overdose de láudano. Josephine se juntou a Earp no Colorado no início de 1883 e logo foram para Eagle City, Idaho, cidade emergente pelo ouro e prata, onde Earp abriu o salão White Elephants. Depois disso, eles partiram novamente para a Califórnia. Eles passaram 4 anos em San Diego, recém-conectada ao resto dos Estados Unidos da América, com a chegada da primeira ferrovia ao sudoeste do território continental. Em 1891, eles voltaram a São Francisco, agora mais prósperos, e Earp comprou saloons e casas de jogos. No final dos anos 1880 e 1890, Josephine e Wyatt aparentemente se casaram em 1892 em um iate na costa da Califórnia.
Apesar de relatos de testemunhas, nunca foi encontrado registro do casamento deles. Eles continuaram mudando de casa com frequência, mesmo em curtas distâncias. Por exemplo, entre 1891 e 1896, eles passaram a maior parte do tempo em São Francisco, mas se mudaram para pelo menos 4 casas diferentes. O relacionamento dos Wyatt era bem tempestuoso. Ela frequentemente o repreendia por não ser financeiramente bem-sucedido o suficiente, enquanto ele, por sua vez, a chamava de Sadie, um nome que ela odiava, pois trazia à tona lembranças dos seus dias como prostituta e dançarina de burlesco. Ele também sumia em caminhadas para se afastar dela e passava longos períodos bebendo. Ambos tiveram casos extraconjugais e o relacionamento pode ter piorado pela incapacidade de Josefina de ter filhos. Ela já engravidou pelo menos 2 vezes antes, mas teve aborto espontâneo nas 2. No fim dos anos 1890, Wyatt e Josefina foram ao Alasca, onde ele buscou enriquecer na corrida do ouro de Klondike. Mas isso não teve sucesso e logo voltaram ao sul, onde no início do século XX, o casal voltou a se mudar entre cidades de garimpo na Califórnia. Uma dessas cidades no deserto de Sonora trouxe resultados, mas não deixou o casal muito rico. Ainda assim, eles compraram uma cabana lá, tornando esse o lugar onde mais se estabeleceram em 30 anos de relacionamento. No início dos anos 1920, o casal idoso decidiu passar parte do verão em Los Angeles, que se tornava a capital do entretenimento dos Estados Unidos da América e produzia muitos filmes. Muitos velhos cowboys foram lá tentar conquistar espaço nos filmes. Wyatt fez várias amizades e se tornou consultor em alguns dos filmes que retratavam como era a vida nos dias de glória do Velho Oeste. Ele tentou que fizessem um filme sobre sua vida, mas isso nunca foi aprovado enquanto estava vivo. Wyatt adoeceu gravemente em 1928. Os últimos anos de vida dele e de Josephine foram bem sombrios. Sempre uma jogadora, ela desenvolveu um problema sério nos anos seguintes, e uma mesada que recebia da família muitas vezes era perdida no jogo assim que chegava. Sua capacidade de cuidar de Wyatt também era bastante limitada, e observadores de sua doença final antes de morrer em janeiro de 1929 afirmaram que Josephine não fez um bom trabalho nesse aspecto. Josephine viveu até 1944 e faleceu aos 83 anos. Pouco se sabe sobre a vida dela depois que Earp morreu. Talvez a fama dele como homem da lei tenha atraído atenção extra para eles, além do comportamento cada vez mais peculiar dela após sua morte. Um sinal disso foi que, em 1939, ela processou a 20th Century Fox Studios quando eles tentaram lançar o filme Wyatt Earp, Frontier Marshal, o tipo de filme que Earp havia tentado fazer durante sua própria vida. Ainda assim, o filme foi lançado apenas como Frontier Marshal. Josephine Earp passou seus últimos anos em Los Angeles, sua morte sendo tão obscura quanto grande parte de sua vida nos infames dias de Tombstone. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Eu sou Briefcase e meu canal é predominantemente sobre crimes históricos. Agradeço ao Forgotten Lives pela chance de narrar aqui. Se quiserem conhecer meu canal, o link está na descrição. E não se preocupem, Forgotten Lives estará de volta na próxima semana.